Oi, eu sou o Mário de Andrade e neste último vídeo da série sobre o modernismo, a Dona Rita vai falar sobre as características desse movimento na minha área, a literatura. Então vamos lá? Para finalizar essa série de vídeos, vamos falar sobre as fases do modernismo na literatura. Alguns estudiosos costumam considerar que esse movimento literário pode ser dividido em 3 fases, enquanto que outros o dividem em 2. No nosso estudo, vamos considerar 2 fases. A primeira, de 1922 a 1930, e a segunda, de 1930 a 1945. A primeira fase do modernismo é também chamada de fase heróica, pois foi a fase de divulgação das ideias modernistas em todo o país e aprofundamento das questões estéticas lançadas pela Semana de Arte Moderna. Essa fase foi marcada essencialmente por 2 tendências: a destruição dos conceitos tradicionais de arte e a construção da nova arte brasileira. De modo geral, os escritores de maior destaque dessa fase, dentre eles Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, Menotti del Pitta, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho e Raul Bopp defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, a promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais, a eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados apegados a valores estrangeiros e eram, portanto, defensores de um nacionalismo crítico. Para divulgar essa nova estética, foram fundadas várias revistas de artes, como a Claxon, em São Paulo, em 1922, a Estética, em 1924, no Rio de Janeiro, a Revista, em Belo Horizonte, em 1925, Terra Roxa e Outras Terras, em São Paulo, em 1927, e a Revista de Antropofagia, em São Paulo, 1928. Além disso, foram lançados vários manifestos e movimentos, como o Pau-Brasil, que, inspirado em nosso primeiro produto de exportação, o Pau-Brasil, defendia a criação de uma poesia brasileira de exportação, demonstrando irreverência, revolta contra a cultura acadêmica e a dominação cultural europeia, propunha a revisão crítica do nosso passado histórico e cultural, a valorização dos contrastes da realidade brasileira e a criação de uma língua nacional, sem arcaísmo e sem erudição. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esses versos ilustram bem as ideias do movimento Pau-Brasil,
e pertencem ao poema Erro de Português, de Oswald de Andrade, idealizador do movimento. O verde-amarelismo que, em reação a esse nacionalismo crítico e com espírito anarquista, foi criado por Menotti del Pitta, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo, que defendiam um nacionalismo ufanista, com evidente inclinação para o nazifascismo. Em 1927, o movimento, mais radicalizado, transformou-se na escola da anta, adotando como símbolos nacionais a anta e o índio tupi. E a antropofagia, que era uma reação sarcástica ao nacionalismo radical da escola da anta. Criada por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bopp, o movimento antropofágico se inspirava no quadro que Tarsila oferecera a Oswald de presente de aniversário, o Abaporu, que em tupi significa homem que come gente. Os seguidores desse movimento propunham a devoração simbólica da cultura estrangeira, pois não a negavam, como os da escola da anta, mas também não a copiavam ou a imitavam, mas sim assimilavam suas qualidades, aproveitando suas inovações, porém sem perder a identidade nacional. Na primeira fase do modernismo, destacam-se também as contribuições de Mário de Andrade. O escritor, com serenidade e equilíbrio, assumiu a postura de rever o passado, em vez de negá-lo radicalmente. Para ele, o passado é lição para se meditar e não para se reproduzir. Em suas obras, cumpriu o papel de romper com padrões literários tradicionais, propôs uma nova linguagem poética, baseada no verso livre, nas rupturas sintáticas, nos neologismos, na elisão e na fragmentação. Na prosa, preocupou-se em explorar novas técnicas narrativas, em buscar o que representasse a identidade nacional e em abordar o universo social e psicológico do ser humano das grandes cidades. Mário empreendeu várias viagens pelo Brasil, recolhendo materiais e informações de interesse cultural, como os modos de falar regionais, poemas e canções populares, modinhas, ritmos, festas religiosas e de folia, danças populares, lendas e músicas indígenas e objetos de arte. E essas viagens resultaram na produção de importantes obras como os livros O Turista Aprendiz, Clã do Jabuti, Remate de Males e sua obra-prima, Macunaíma. Obras essas que representam um registro do Brasil e de suas manifestações culturais. Já a segunda fase do modernismo é chamada de Geração de 30. Nessa fase, os modernistas também buscam uma língua nacional e também se voltam para a realidade brasileira, mas agora com uma intenção clara de denúncia social e engajamento político, reflexo do momento histórico que o Brasil vivia na época e sobre o qual já falamos no primeiro vídeo da série. O link está na descrição. Unindo ideologia e análise sociológica e psicológica a novas técnicas narrativas, autores como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado,
Érico Veríssimo e Dionélio Machado retratam um Brasil rico em diversidade regional e cultural, mas com muitos problemas: a miséria, a ignorância, a opressão nas relações de trabalho, as forças da natureza sobre o homem desprotegido. As inovações propostas pela primeira geração do modernismo, tais como a linguagem cinematográfica, a sobreposição de planos narrativos, a mistura de gêneros, a paródia e a síntese, já estavam consolidadas e romperam com a forma tradicional de contar histórias. Agora, os artistas e intelectuais sentiam a necessidade de se posicionar ideologicamente diante dos problemas do país. E isso resultou em uma arte cheia de engajamento e militância. Destacam-se as obras que representavam a região Nordeste, cuja população sofria as agruras da seca, da migração, dos problemas do trabalhador rural e da pobreza. Para consolidar seu conhecimento sobre o modernismo, é importante que você procure conhecer algumas das obras dos autores representantes desse movimento. Então eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo em que eu mostro como encontrar livros em uma biblioteca virtual. Lá tem obras de vários autores modernistas para você conhecer. Então é isso, pessoal. Essa série de vídeos foi um panorama do modernismo, mas o estudo não termina aqui. Continue pesquisando sobre o tema em outras fontes para aprender ainda mais, tá bom? E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!